Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, dando conta aos nossos conteúdos de ciência, né? Aula passada a gente estudou, né, a forma como Mendel fez os seus experimentos de mosteiro, né, com as ervilhas de cheiro, né? A partir daqueles experimentos, né, começaram a haver alguns entendimentos em relação, né, à herança, né, à herança genética. Até então, né, eles não conheciam as células direito, não tinha microscopia naquela época, né, existiam microscópicos rústicos, então eles não tinham aquela noção certa. Mas aí, né, Mendel começou a usar o que? Estatística, né? Começou a fazer anotações dos seus experimentos, né? E percebeu que existiam fatores, né, dentro dos gametas que faziam com que, né, algumas características aparecessem ou não, né, após a reprodução, né? Então, vamos dar continuidade, né, a Mendel, né, aos experimentos de Mendel e também o início da era da genética, né? Vamos ver aqui o slide, que eu não sei, está aqui, né? O surgimento, né, da genética. Isso vocês vão encontrar no livro de vocês, pessoal, viu? O que acontece, né? Naquela época, né, os trabalhos de Mendel, eles não foram tipo engavetados, ficaram lá. Ele fez todos aqueles experimentos, fez aqueles testes, né? Vários testes, vários experimentos, tudo anotado, né? Vários cruzamentos com as ervilhas de cheiro, né? Obteve vários fatores diferentes e ninguém deu bola, né? Trabalho científico normalmente é assim, você pesquisa, você tem os resultados, mas nem sempre eles são reconhecidos naquele momento, né? No caso de Mendel, eles passaram 30 anos praticamente engavetados, né? Ao que aconteceu? Esses três cientistas aqui, ó, o Karl Corres, o Hugo Reis e Eric von Mark, né? Esses três cientistas, acho que esse aqui é austríaco, um holandês e um alemão, viu? Não tenho, isso mesmo, austríaco, holandês e um alemão. Isso tudo tem no livro de vocês, né? Então eles começaram a fazer, né, experimentos também, né, experimentos com outros tipos de plantas, né, com outros tipos de animais como moscas, né, e obtiveram um resultado similar, né, ao de Mendel, né, naquelas proporções, 75% de um fator e 25% de outro, né, fizeram aqueles cruzamentos, durante o cruzamento, em um certo momento, né, aquela característica ela não aparecia, igual aos cruzamentos de Mendel, né. Então, o que acontece? Mais tarde, né, esse William Bateson, que é esse cara aqui, ó, ele fez também, né, estudos baseados nos estudos de Mendel, né, só que com quê? Com moscas de fruta, Drosophila melanogaster, né, ele começou a estudar, né, começou a estudar, né, os escritos de Mendel, né, e começou a fazer os mesmos experimentos que Mendel fazia, só que em vez de usar a ervilha de cheiro, ele usava o quê? Ele usava a, as moscas de fruta, né? O que aconteceu? Foi que ele fez? Ele pegou todo o trabalho de Mendel, né, e traduziu, né, justamente para o quê? Para o inglês, né? Nessa época aqui, ó, né, William Bateson, ele começou a nomear, ele deu termos de geração F1 e F2 aos trabalhos de Mendel, que naquela época ele não chamou de geração F1 e F2, né? Mas aqui, né, com 1900 e pouco, né, o Bateson, ele já começou a adotar alguns termos como geração F1 e geração F2, por exemplo. Nessa época também, a partir de 1901, né, início do século XIX, século XVIII, o que aconteceu? Houve um grande aperfeiçoamento, né, dos microscópios, né? Até então os microscópios eram bem simples, mas a partir daí começo do século XVIII começou a haver o quê? Um aperfeiçoamento desses microscópios. E isso fez com que os cientistas eles começassem a observar melhor, né, as células e os processos que aconteciam nas células. Inclusive foi a partir daí que eles começaram a observar, né, os cromossomos, né? A gente vai já ver o que é um cromossomo, né? Então, a partir daí, né, eles começaram a observar os cromossomos somente no início do século XVIII, que até então, na época de Mendel, ninguém tinha noção.
né, os cromossomos. Então, a partir daí começaram a observar os cromossomos, como também, logicamente, o processo de divisão celular, né, começaram a ser descrito, né? Então, isso foi fundamental, né, para que o trabalho de Mendel fosse reconhecido. Por quê? Porque aí teriam provas, né, através da microscopia, né, é, dos trabalhos de Mendel, como, por exemplo, a divisão dos fatores, a gente vai já ver o que é os fatores lá, né? Então, a partir daí, houve início o quê? Houve início a genética moderna, somente no início do século XVIII, com os trabalhos de William Bateson, mas graças ao quê? Graças ao aperfeiçoamento dos microscópios, né? Vamos aqui dar uma revisãozinha, né, de como é, né, a célula, né? Então, a célula, você sabe que é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Todo ser vivo, ele tem como unidade básica uma célula. E essa célula, ela vai ter, normalmente, né, uma membrana plasmática, uma membrana citoplasmática, que vai ser aquela barreira que vai proteger essa célula, né? Vai dividir essa célula, ela vai, como é que chama? Ela vai individualizar, né, aquela célula. Ela vai permitir que substâncias entrem, que substâncias saiam, né? Você vai ter várias organelas aqui no citoplasma e você vai ter aqui no central, você vai ter o núcleo, né? Nesse núcleo, você vai ter o quê? Você vai ter os cromossomos. O que é o cromossomos? Né? A gente sabe que a nossa célula ela é responsável, né, por conter o DNA. Então, o cromossomo seria o DNA tudo juntinho, tudo apertadinho. Né? Então, o cromossomo é isso, é o DNA todo apertadinho. Ó. Então, tá aqui, ó, um exemplo do cromossomo aqui, ó, amplificado. Temos aqui o cromossomo, né? DNA todo enroladinho. Se fôssemos desenrolar esse cromossomos, ó, nós teríamos os nucleossomos, que são o quê? Que são o DNA enrolado nas bolotinhas, que é chamado de histonas, que é uma proteína, né? Imagina você pegar um novelo de linha e começar a enrolar em bolotinhas. Pois é isso, você vai ter a proteína, que é a bolotinha, histonas, e o DNA vai se enrolar nessa histona. Ó. Quando eu desenrolar aqui, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter, né, o DNA. Né? Ó, eu vou ter o DNA, todo o DNA. Então, toda célula humana, ele vai conter o quê? Ele vai conter esse DNA, vai conter esses cromossomos. Deixa eu só dar um exemplo que tem no livro de vocês aí, ó. Tem essa foto no livro de vocês, ó. A mesma coisa da anterior, né? Eu vou ter o núcleo, né, ó. Dentro do núcleo eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter o cromossomo, como eu falei, é o DNA enroladinho, né? Eu vou ter o cromossomo, ó. As bolotinhas aqui, ó, seriam as histonas, né, ó. Eu tenho o DNA. E o que é um gene? Um gene seria um trechinho, um pedacinho do DNA que contém informação para se fazer uma proteína, né? E essas proteínas é que vão agir em nosso corpo, né? Por exemplo, a proteína da visão, onde você pensar, você vai encontrar proteína. Por exemplo, as nossas células, nosso sangue, ele contém proteínas. Então, por exemplo, um gene é isso, é um trechinho de DNA, né, que ele vai conter uma informação e essa informação ela vai servir para quê? Para a produção de uma certa proteína. Então, isso é um gene. Então, o que é um gene? É um pedacinho do DNA, né? Que vai estar o DNA todo enroladinho, né? Vão formar os cromossomos que vão estar dentro do núcleo. Então, gene seria o quê? Um pedaço do DNA que serve para fazer alguma coisa, fazer uma proteína. Então, informação, informaçãozinha ali que você, né, fabrica alguma coisa. No caso do nosso corpo, ele vai fabricar uma proteína. Né? Então, isso é um gene. Né? Olha aqui os cromossomos. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá aqui, ó, cromossomo. Então, cromossomos são o quê? São pedacinhos. Né? Então, os cromossomos de cada par, né, com o mesmo tamanho, da mesma forma, a mesma sequência. Então, o que é um cromossomo homólogo? São cromossomos que são iguais. No nosso corpo, os cromossomos eles vão estar aos pares, né? Pares iguais, né? Então, o que são cromossomos homólogos? Não são o quê? São cromossomos iguaizinhos, que vão estar sempre aos pares, né? A gente possui, no caso, 46 cromossomos,
né? Nosso corpo, vou já mostrar daqui a pouco, né? Perceba que aqui, ó, em cada cromossomo, eu vou ter o quê, ó? Os locaizinhos onde eu vou ter os genes, ó. Nesse cromossomo aqui eu vou ter um gene, eu vou ter outro. Aqui é só um exemplo, pessoal. Pode ter vários trechinhos desse aqui que vão conter genes. Vamos supor que esse gene aqui, né, ele vai dar a você a cor dos olhos azuis, né? Esse aqui também, só um exemplo. Nesse local aqui, o gene B, por exemplo, pode dizer que você vai ter um olhão, você vai ter, por exemplo, você vai ser careca, né? Esse gene aqui vai indicar, por exemplo, a cor da sua pele, né? Então, cada trechinho de gene que você vai ter no DNA, no cromossomo, ele vai servir para quê? Para indicar alguma informação no seu corpo. Se você é alto, se você é baixo, sua voz é grossa, sua voz é fina, se você vai ter muito pelo no rosto. Então, tudo isso vai ser o quê? Vai ser uma informação que vai estar no seu DNA, né? Por isso que às vezes você se assemelha a seu pai, seu avô, sua mãe. Por quê? Porque as informações dos seus pais, das suas mães, elas vão ser passadas de geração em geração. Então você pode ter um gene, né, do seu pai, então você pode ter a aparência do seu pai, ou da sua mãe, do seu avô, ou do seu bisavô, e assim vai, né? Então, cromossomos homólogos são cromossomos que são o quê, ó? São iguaizinhos, né? São duplas iguaizinhos, né? São idênticas, né? Olha aqui, né, ó, os cromossomozinhos aqui, ó. Em cada célula há o quê? Há 46 cromossomos, né? Então, toda célula humana, ela vai ter o quê, ó? 46 cromossomos, que são compostos em quê? Em pares, né? E esses 23 pares são chamados de cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos. As células sexuais, elas possuem apenas 23 cromossomos, ou seja, o espermatozoide e o óvulo, eles possuem o quê? 26 cromossomos. As células normais possuem 46 cromossomos, né? Fica atento. Célula normal, que não é sexual, possui 46 cromossomos, que são dispostos em 23 pares de cromossomos homólogos, né? Então, cada célula ela contém 46 cromossomos aos pares, que são chamados cromossomos homólogos. Olha aqui, ó, um cromossomozinho aqui, o outro são iguaizinhos, né? Já uma célula sexual, ela possui apenas o quê? 23 cromossomos, né? Normais, 23 cromossomos. Então, repetindo, cada célula possui células normais que não são assexuais, elas possuem o quê? Ó? 46 cromossomos. Já as células sexuais possuem quantos? 23 cromossomos. E nas células normais você vai ter o quê? Esses 46 cromossomos dispostos em quê? Em pares, que dá 23 pares, né? Deixa eu mostrar aqui a foto dos cromossomos reais aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui são os cromossomos normais humanos, ó. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, três. Se você contar, você vai ter o quê? Você vai ter 46 cromossomos aqui, né? No desenho, ele está assim apregadinho, né? Porque durante a divisão, eles se apregam, depois se separam. Ficam apregadinhos, depois eles se separam, né? Mas normalmente, quando você consegue visualizar, eles vão estar assim, ó, separadinho. Tá vendo aqui, ó? Então, você vai ter aqui 46 cromossomos, né? Esse XY aqui é chamado de cromossomos sexuais, né? Existem pessoas que têm algumas doenças, né? Algumas doenças por quê? Por conta de repetição de cromossomos, de falta de algum cromossomo. Por exemplo, a síndrome de Down, né? Na síndrome de Down, o cromossomo 21, que é esse aqui, ó, ele vai estar o quê, ó? Ele vai ter 3. Inverter 2 cromossomos, né? O par, você vai ter o 3. 3 cromossomos aqui, ó. Por isso que é chamada de trissomia do cromossomo 21. Então, quem tem 3 cromossomos no 21, né? Que era para ser 2 só, a pessoa que tem 3 cromossomos 21, ela vai ter a síndrome de Down, né? Vai ter a síndrome de Down. Tá aí, né? Então, 23 pares. Mas, se por acaso tiver Maria, cromossominho a mais, né? Você pode ter alguma doença genética. Nesse caso aí, do cromossomo 21, né? Em vez de você ter um par, você vai ter o quê, ó? Você vai ter
um trio aqui no cromossomo 21, que era para ser 2, tem 3, né? Inverter 46, tem 47 cromossomos. Então, nesse caso aqui, você teria a síndrome de Down. Né? Só um exemplo aí. Vamos lá. Mais alguns nomes que vocês vão ver no conteúdo do livro de vocês aí, ó. Né? Primeira coisa, nós temos aqui, ó, né? Um par de genes, né? Ó, tá aqui um par de cromossomos, ó. Esses locais marcados são o quê? São os genes, né? Então, o que seria um gene, né, alelo? Seria cada versão do gene, né, que você vai encontrar nos cromossomos homólogos. Vamos supor que nesse trechinho aqui desse cromossomo vai indicar que você tenha cor do olho verde. Então, nesse trechinho também, ó, mesmo localzinho igual, você vai indicar o quê? Que você tem cor do olho verde. Então, isso é um gene alelo, que é um gene igual ao gene do outro cromossomo, né? No mesmo localzinho. Mesma coisa aqui, ó. Perceba que aqui já estamos usando o quê, ó? Azão. Azão. Lembra dos fatores da aula passada? Né, ó? Azão, azão, ó. Esse gene azão vai indicar, por exemplo, que a ervilha vai ser lisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Azão, azão. Então aqui é um gene alelo, é alelo, né? Seria o trechinho, né, do gene que representa alguma significância, né? Tá lá, ó. Um alelo aqui, outro alelo, ó. Azão, azão. Aqui embaixo vamos supor que seja para dizer que a ervilha vai ter a flor verde, a flor vermelha, por exemplo. Ó. Então aqui, ó, nesse caso aqui você vai ter os fatores, ó, Bzão e Bzinho, né? São cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguaizinhos, né? O par igual, né? Então o alelo vai ser o quê? Vai ser aquele localzinho do gene, vai ser uma versão de cada gene do cromossomo homólogo. Isso também tem no livro de vocês, né? Dando sequência aqui, ó, o que seria seria homozigose, né? É quando os alelos têm genes iguais, ó. Por exemplo, ó, eu vou ter aqui, ó, azão, azão. Então, ele é homozigoto. Né? Zigoto vem de criação de fecundação e homo é de igual, ó. Se fosse azão, azinho, não seria homozigoto. Mas como aqui, ó, os alelos são iguais, ó, azão, azão, eu vou ter o quê? Eu vou ter um gene homozigoto. Mesma coisa aqui, ó, bezinho, bezinho, né? Vai ser homozigose, né? Vai ser homozigoto, vai ter uma homozigose. Se fosse diferente, já seria o quê, ó? Já seria heterozigose, ó. Eu vou ter os genes aqui, ó. Esse aqui é diferente, pessoal. Eu botei a igual, mas é diferente aqui, viu? Eu botei igual aqui, mas é para ser diferente. Deixa eu cobrir para não confundir, né, ó. Vou cobrir aqui, ó, só para não confundir, né, ó. Então, nesse caso ali, ó, né, se os alelos são diferentes, ó, por exemplo, aqui azão, azinho, bezão, bezinho, já é diferente. Nesse caso, ó, heterozigose, eles são um gene heterozigoto, né? Eles são heterozigotos, né? Ó. Se fossem iguais, homozigoto, ó, azão, azão, bezinho, bezinho, homozigoto, iguais, né? Se forem diferentes, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, são diferentes, então são o quê? São genes heterozigoto. Então, homozigoto, homo, igual. Heterozigoto, hetero, diferentes. Entendeu? Os alelos aqui, ó. Vamos dar continuidade aqui a outros termos, né? O que seria um genótipo? O que seria um fenótipo, né? Então, genótipo seria o conjunto de genes responsável por certa característica. É o azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho, né? Azinho, azinho. Por exemplo, ó, azão, azão. Isso é o genótipo, tem a ver com gene, né? Já o fenótipo seria o quê? Seria a aparência, né, que aquele indivíduo mantém, né? Ou seja, ele é alto, ele é baixo, tem cabelos pretos, cabelos brancos, cabelos azuis, né? Cor do olho azul, vermelho e assim vai, né? Então, genótipo tem a ver com o quê? Com gene. Você lembra? Azão, azão, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, né? Então, vai ser o quê? Vai ser o genótipo. E o fenótipo vai ser o quê? Vai ser a aparência, né? Ó, por exemplo, como é que eu formo o fenótipo? Eu vou ter o genótipo,
né, o azão, eu vou ter a interferência do meio ambiente, então eu vou ter a aparência. Por exemplo, eu nasci bem branquinho, né? Então meu genótipo é de pessoa branca, branca, branca. Mas eu passo a vida toda trabalhando na roça, né? De 7 da manhã às 6 da noite. Então vai chegar um ponto na minha vida que eu vou estar com a pele bem morena. Por quê? Porque o meu ambiente ele agiu, né, a minha pele, então eu vou ter um fenótipo de pele queimada, de pele mais escura. Por mais que meu genótipo seja o quê? Seja para pele branca. Mas se eu passar muito tempo no sol, né, muitos anos trabalhando no sol, então a junção do genótipo mais o meio ambiente, no caso do sol lá, fazer com que eu tenha uma pele mais escura. Né? Então, genótipo tem a ver com genes, azão, azão, bezão, bezão, bezinho, bezinho, bezão, bezinho. E fenótipo seria o quê? Seria a aparência, né? A aparência física. Não é isso? Vamos lá. Tá terminando aqui, pessoal. Temos aqui, né, ó, só exemplos de fenótipos, né, ó. Fenótipo aqui, ó, para pessoas bebê branco, fenótipo bebezinho mais moreninho, não é isso? Cadê? Olha aqui, na genética, né? Ó, vou ter fenótipos, por exemplo, ó, isso aqui são fenótipos, né? Ó, eu vou ter galos, né? Ó, com Cristo em forma de nós, em forma de rosa, em forma de ervilha, em forma de simples, Cristo é normal, né? Coelhinhos, várias cores diferentes, né? Ó, o lóbulozinho, está vendo aqui, ó? Lóbulozinho apregado ou redondinho, né? Ó, ou apregadinho. Você tem um gene recessivo, o gene com letrinha minúscula, né? O dominante seria o gene, seria a aparência com o lóbulozinho redondo. No meu caso aqui, deixa eu ver, ó, é redondinho, né? Então, meu lóbulo aqui, ó, ele seria redondo, né? Então, ele é dominante. Só um exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui de fenótipo. Olha só, a ruiva, né? Ó, e essa aqui é ruiva mesmo, pessoal, não é pintado não. Perceba pela sobrancelha, né? A pessoa ruiva, ela tem todos os pelos do corpo. Onde ela tiver pelo, vai ser o quê? Ó? Vai ser ruivo, né? Tá aqui outros exemplos de fenótipos, né, de cabelo, ó, cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo cacheado, cabelo crespo, né? Sem chapinha, logicamente. Então são fenótipos. Olha o exemplo aqui, a relação entre genótipo e fenótipo no caso da semente de amêndoa, ó. Genótipo do gene, ó. Azão, azão. Eu tive o quê? Semente lisa, né, ó. Azão, azinho. Semente lisa, mais o azinho, azinho. Eu vou ter o quê? A semente rugosa. Então, essa foi a nossa aula, né? Foram os termos que a gente viu, né? Então, vou botar para vocês aí, né? Vou dizer para vocês daqui a pouco aí no grupo quais são as páginas que vocês irão, né? Vocês irão resolver as questões. São apenas essas 4 questões aqui, ó, que você vai encontrar no livro de vocês, né? Então, daqui a pouco, como eu não estou com o livro aqui em mãos agora no momento, né? Mas quando eu for passar essa aula aqui para vocês, eu vou botar no grupo de vocês qual é a página que vai ter essa questão aqui, ó. Vai ter essas 4 questões. Vocês vão ter um texto, né, bem interessante sobre o DNA, né? Vocês vão ler o texto e vão resolver essas questões, né? É um conteúdo bem interessante, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, né, via WhatsApp, né? Eu estou aí até a hora da aula. Se a aula é até 3h15, eu estou aí até 3h15. Se por acaso não estiver, se por acaso passar do horário, né, você pode ir deixando as mensagens, que assim que eu visualizá-las, né, eu irei responder, né? Eu falo assim por quê? Porque às vezes eu tenho outros compromissos depois daquele horário, na hora da aula eu tô lá. Mas quando acabar a aula, eu vou tendo outros compromissos. Então, com isso, às vezes eu tenho que sair, né? Mas eu deixo online, né? Vocês me mandam as mensagens, né? De 1 até as 3h15 eu tô lá, online, né? Eu fico até mais tarde, depende do horário dos meus compromissos. Mas vão deixando, se passar do horário, eu com certeza irei responder a vocês, tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal. E lembre-se, antes de resolver as questões, é bom você dar uma leitura, você estudar para poder responder, tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal.